Marcos capítulo 3 e o verso 13 até o verso 19, depois Mateus 28 e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 3:13. E subiu Jesus ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Mateus 28 e o verso 17. Vou ler o 16 e o 17. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém. Podeis sentar, meus amados. Glória a Deus. Dois textos, duas passagens. Uma delas no início, no ministério, quando Cristo chama os seus discípulos, e depois nomeia apóstolo, e outro já depois de ressuscitado. E olha só o que diz o primeiro versículo de Marcos 13, no versículo 13, 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Algumas outras passagens falam que ele passou a noite em oração, e depois de ter orado, ele então chamou algumas pessoas para serem seus discípulos, e dentre esses ele chamou 12 para serem os seus apóstolos. E aqui nós citamos o nome deles, dos 12. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e dentre esses nomeou 12 para que fossem seus discípulos, e depois os quais ele deu o nome de apóstolos. Duas coisas, ou pelo menos uma, quero salientar bem aqui agora, é que, na verdade, dois princípios. Um é o de tomar uma decisão, ou antes de tomar uma certa decisão, temos que estar em oração. E outra coisa aqui é que quando o Senhor Jesus chamou para si o que ele quis, ele não foi ter conselho com ninguém, porque ele é Senhor e é soberano. Quando Deus nos convoca, quando Deus nos chama, algumas pessoas podem até criticar e podem dizer, mas este, mas esta, mas aquele outro. Essas pessoas aí tiveram uma vida assim, viveram no pecado, andaram de tal maneira, falavam e faziam coisas que são indecorosas, até mesmo de dizer, mas foram esses que o Senhor chamou. A mesma forma aqui, entre eles tinha um cobrador de impostos, que é o caso de Mateus. Entre eles tinha pessoas que eram grosseiras, até pescadores, que era o caso de Pedro, Tiago, André, entre outros ali, e inclusive um deles era um traidor, que é Judas Iscariotes. Mas o Senhor chamou para si os que ele quis, e tendo chamado, chegaram-se a ele. E entre os que chegaram-se a ele, diz a palavra do Senhor, que ele separou 12 para que fossem apóstolos. E quando nós chegamos no capítulo 27, ou melhor, 28 e o verso 17 de Mateus, 28 e o verso 17, diz assim, o 16 e 17, e os 11, já não estava mais Judas aqui, evidentemente, já havia se enforcado. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Estes eram os apóstolos. Era com esses que Jesus estava contando para proclamar as boas novas do reino. Uns que chegaram ali adoraram o Senhor, e dentre eles outros duvidaram. E Jesus simplesmente disse:
E chegando-lhe Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus ali chamou, dentre os seus seguidores, seus discípulos, 12, nomeou os 12, deu poder para os 12, e quando ele ressuscita, ele fala: agora é me dado todo o poder no céu e na terra, e mandou que eles fossem anunciar e pregar o Evangelho. Só que entre esses tinham aqueles que adoraram o Senhor no mesmo instante, e diz o texto, nesse mesmo versículo 17, que uns duvidaram. Essa era a turma que Jesus contava para proclamar o Evangelho. Esses eram aqueles que o Senhor chamou, escolheu por sua soberana vontade, porque o chamado, ele não vem do homem. O homem na igreja reconhece o ministério, pessoas de oração, consagradas, orando ao Senhor, vão entender, vão reconhecer o ministério de alguém. Logo, uma pessoa que é separada para o ministério, ele não é separado e depois começa a exercer. Ele já vem exercendo, e depois a igreja, pelo Espírito Santo, vai entender que aquela pessoa é chamada, de maneira que o separam. Ele é ordenado para uma função, seja ele diácono ou presbítero e assim por diante. Então nós estamos aqui lidando com pessoas que foram chamadas pela vocação celestial, pela vontade do Senhor, pelo projeto de Deus, e eles andaram com Jesus ali um tempo. Alguns teólogos dizem que os apóstolos ficaram com ele 1 ano, outros 2 anos, outros desde o início do ministério. Bom, isso não existe ali um bom senso entre todos eles, um consenso, mas a verdade é que eles andaram com o Senhor, viram milagres, foram usados pelo Senhor e foram testemunhas da ressurreição. Tanto que nesse instante, uns adoraram e outros duvidaram naquele instante. Logicamente que com o passar dos dias, o Senhor ficou com ele um tempo ali, e ensinando, e eles adorando o Senhor, no espaço de 40 dias ainda o viram, e foram curados de todas essas dúvidas, evidentemente. Mas dentre eles, eu quero separar um personagem, porque eu poderia falar de Pedro com a sua ousadia, com a sua intrepidez, né? Pedro, ele sempre teve essa diferencial na sua vida, ele sempre estava pronto para falar, né? Estava sempre disposto, quando, não, eu estou aqui, pronto, daquele jeitão dele. Podia falar de João, o amoroso, mas esta noite eu quero falar sobre Tomé. Em um dos evangelhos chamado de Tomé, Dídimo, que quer dizer gêmeo. Logo, ele era gêmeo com alguém. A Bíblia não fala. Uns até já ouvi dizer que ele era gêmeo com Mateus, mas eu não tenho comprovação bíblica para isso, né? Então, onde a Bíblia se cala, também me calo. Isso é um princípio teológico. Onde a Bíblia se cala, nós temos que ficar atentos ao porquê ela silenciou, né? E desse homem chamado Tomé, eu quero tirar aqui hoje o título dessa ministração, para a nossa edificação, para a glória do Senhor. E o título dessa mensagem é 7 negativas na vida de Tomé. 7 negativas na vida de Tomé. Ora, foi chamado pelo Senhor, viu o Senhor, andou com o Senhor, viveu com o Senhor, realizou milagres, porque o Senhor deu poder para eles, expulsar demônios, eles foram e fizeram a obra. Uma certa ocasião foi de 2 em 2 os 12, em outra ocasião foram 70 de 2 em 2, e quando eles voltaram dizendo: Senhor, fizemos, o Senhor mandou, houve milagres, houve cura, onde nós chegamos, nós expulsamos o demônio, e a ordem do Senhor é essa: entre numa casa, lá você vai curar os enfermos, numa cidade, que vocês chegarem, vocês vão lá curar os enfermos. Olha que poder que eles tinham do Senhor, de chegar numa cidade. Imagina, chegar numa cidade como Cruzeiro, que tem em torno de 100 mil habitantes, no nome do Senhor, e curar todos os enfermos. Imagina chegar numa casa, numa família, e dizer: olha, nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus, e vamos pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, do arrependimento, e vamos curar todos os enfermos. E porventura naquela casa, uma pessoa ali tetraplégica, soro positivo, ou câncer, eles tinham essa incumbência, esse poder de chegar e curar, porque isso assim foi o Senhor deu para eles, e outorgou essa graça tremenda, de maneira que eles fizeram isso. Mas mesmo assim, eram homens, mesmo assim, eram um ser humano como nós somos. Por isso, quando nós estamos diante do ministério, chamado pelo Senhor, é uma necessidade de orar pelo pastor, pelo ministro, pelo diácono, por aquela liderança, porque são homens, são pecadores, são falhos.
E nós temos visto multidões de pessoas, de obreiros, sofrendo porque eles são seres humanos, e às vezes a igreja não entende isso, às vezes o ministério não entende isso, porque nenhum pastor é um super-homem, nenhum pastor é a prova de balas, nenhum pregador ele é a prova de, ele é infalível, ele não é, ele é um homem, e que carece das orações da igreja, carece que a igreja esteja clamando e orando: Senhor, abençoa, que ele tenha graça, que ele tenha força, que ele tenha ânimo, porque o que existe de pastores e ministérios desanimados, cabisbaixos, abatidos, e não é porque a igreja está vazia, não, muitas vezes está lotada, cheia, mas ele não consegue ter paz, porque a igreja muitas das vezes ela quer movimentos, e ela quer ser igualzinho ao mundo, e se ele não fizer assim, falta de firmeza muitas vezes, para poder manter a doutrina sadia, a sã doutrina. Logo, quando nós estamos à frente do trabalho, trabalhando para o Senhor, nós temos que ter firmeza na sã doutrina, teologicamente e doutrinariamente coerente com as sagradas letras, porque são essas que nos fortalecem e que nos enchem e que nos fazem caminhar firmes diante do Senhor. Muitos querem encher a igreja fazendo muito movimento, reteté. Eu sempre falo sobre isso e não vou me cansar de falar, falarei até o último dia da minha vida. Porque muitos querem encher porque querem encher, e por essa razão fazem muitos eventos seculares. Ontem mesmo eu passei em frente de uma determinada denominação. Quando eu passei de carro, eu vi aquilo lotado. Eu estava indo buscar uma pizza, e quando eu fui, porque pastor também come pizza no fim de semana com a esposa, e quando estava indo buscar aquela pizza, eu passei e vi aquilo lotado de carros. Falei: meu Deus, deve estar tendo alguma coisa interessante ali, deve estar tendo uma pregação fervorosa, deve estar um pregador expondo as Sagradas Escrituras, ministrando o Evangelho da cruz. Eu pensei: meu Deus, que bênção. Deu até vontade de parar o carro e ficar um pouquinho lá, porque certamente deve ser um pregador dizendo que o Senhor é o Salvador, que Jesus voltará, deve ser esse tipo de mensagem. Aí quando o carro foi adiantando e logo na frente tem um quebra-mola, eu tive que reduzir, e eu olhei, era uma festa junina gospel. Tinha bandeirola gospel, fogueira gospel, muvuca gospel. Eu li aquilo assim, me deu uma dor no coração. Estava lotado, abarrotado de carro na frente, cheio de gente, mas enche mesmo, porque festa junina são festas pagãs de São Pedro, São João e Santo Antônio. Paganismo no meio da igreja. Pegam lá fora a cultura e querem pôr aqui dentro, querem pôr no meio do povo de Deus. De onde vem? Forró gospel, pagode gospel, e assim por diante, tantas coisas tem aí. E isso entristeceu meu coração, porque eu pensei: meu Deus, pode ser que eles trouxeram um pregador renomado, mas que ministra a verdade, não desses pregadores que são verdadeiros lobos em pele de cordeiro, não desses que cobram, porque se o pregador chegar e disser: olha, o meu cachê, porque ele não fala cachê, ele fala oferta, mas a minha oferta é amor. Muitos falam isso, mas bote amor nisso, hein? O meu cachê é de tantos mil, mais hotel 5 estrelas, mais um carrão na porta, mais um motorista à minha disposição. Mas o chamado por Deus, como Jesus se chamou, Ele mandou ir para pregar o Evangelho, chegar numa cidade, anunciar, compromisso com o ministério, porque compromisso com o ministério não é compromisso com dinheiro, porque pregar o Evangelho não é para ganhar dinheiro, pregar o Evangelho é para ganhar almas para Jesus, para a glória de Deus. E quando eu passei, eu vi aquilo, me deu uma dor no coração. Falei: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas estava abarrotado, tinha uma fogueira, e eu sou do interior, cidade pequena, onde tem isso culturalmente lá impregnado. Eu olhei aquilo e falei: para que isso? Porque isso dá ibope, porque isso traz movimento, porque isso enche, faz o povo chegar-se. É uma estratégia para se pregar o verdadeiro Evangelho. Alguns dizem isso, é um chamariz. A única estratégia que nós vamos usar é a cruz de Cristo. Paulo dizia: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e se eu for me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. O que tiver de atrativo aqui não é atrativo humano, mas é espiritual.
espiritual. É evidente que podemos ter nossa confraternização, temos amor e carinho, que é evidentemente, mas não aceitaremos o mundanismo na igreja do Senhor, não aceitaremos esse pragmatismo, esta imundícia para atrair o povo, ou são atraídos pela palavra da verdade, ou então não vão se chegar por outro motivo. Se chegasse, é pela verdade do Evangelho, da palavra de Deus, aleluia, porque esta palavra é que atrai. Cristo disse assim uma certa vez para Nicodemos: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos para si. É na cruz que nós somos atraídos, foi pela mensagem da cruz que eu me cheguei ao Senhor. Eu conheci o Evangelho na década de 70, final de 70 e princípio de 80, onde se falava da cruz, do sangue derramado e da volta do Senhor. É este Evangelho que nós proclamamos, puro e simples, mas eficaz e poderoso para salvar o pecador e nos conduzir à eternidade com Cristo, aleluias. Glória a Deus, glórias a Deus. E quando somos chamados, temos que ter essa responsabilidade, e como estamos dizendo, somos falhos, mas tem coisas que nós não podemos admitir em nosso meio. Paulo dizia: eu sou o defensor do Evangelho, e Paulo dizia ainda, dizia de uma certa forma com firmeza e com graça da parte de Deus, que ele foi colocado ali para a defesa do Evangelho, e firmemente ele defendia, porque desde os seus tempos existiam aqueles que transtornavam o Evangelho e que, impregnados do mundanismo, do secularismo, tentavam dissuadir a igreja, os santos, mas com firmeza da verdade, ainda que fique 5, 6, 10, mas ficarão aqueles que foram chamados pelo Senhor para a glória de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, que é poderosa para transformar toda a nossa vida para a glória do Senhor. Agora, como o obreiro estava dizendo, nós temos falhas e fraquezas. Eu quero salientar aqui, em rápidas palavras, 7 negativas na vida desse homem chamado Tomé, que era um apóstolo, que andou com o Senhor, que foi chamado pelo Senhor, mas que, em algumas ocasiões, o que ele tinha era um não. É tão ruim quando a pessoa é tão negativa. Vocês conhecem pessoa negativa demais? Conhece, irmão? Pessoas negativas, que você fala assim: ó, vamos plantar feijão? Ah, o chão é muito duro. Ah, então vamos tomar banho na cachoeira? A água está muito gelada. Ou então vamos comer pão, mas tem que cortar o pão e abrir. Mas então vamos ficar sem fazer nada, mas sem fazer nada também, sabe? Nada tá bom. Você conhece alguém assim? Tem gente que nada tá bom. Eu conheci um pedreiro que eu pedi para ele fazer um serviço na minha casa. Eu nunca vi pessoa tão positiva igual a ele, e aquilo me deixou encantado. Eu falei: rapaz, mas esse negócio foi difícil. Tá, não, eu vou lá agora. Eu subia lá. Daqui a pouco eu falei: mas você... E eu negativo, né? Eu disse para ele: mas dá para arrumar esse negócio? Rapaz, puxava daqui, puxava dali. Quando eu ia ver, tinha feito já. Aí eu nem... Então, aquilo vai dar. Não, vai dar sim. Ele me contagiou, porque tudo para ele dava certo. É claro que tem percalços nas nossas vidas. É claro que existe alguma dificuldade que nós temos que lutar para superá-las. Mas é terrível quando a pessoa é negativa demais. É claro que nós temos que ser pé no chão, mas temos que ser confiantes no Senhor. Agora, vai começar um trabalho ali com 2 pessoas. Como é que vai ser isso? Quando começamos aqui, eu e minha esposa, como é que vai ser isso com 2 pessoas? 2 pessoas não, porque nós estamos com o Senhor, e com o Senhor é maioria. Glória a Deus. Sabe que nos seus projetos, na sua luta, na sua dificuldade, na sua diversidade, você está com o Senhor, e com o Senhor você nunca vai estar sozinho. Com o Senhor, Ele é maioria. Glória a Deus. E Timóteo, ou melhor, Tomé, ele tinha essa dificuldade, como todo mundo tem muitas vezes, e uns têm exagero. Livro de João, capítulo 11, Evangelho segundo São João, capítulo 11. Quando Jesus volta para ressuscitar Lázaro, num período antes, as pessoas estavam ali terrivelmente perseguindo o Senhor, e queriam matar o Senhor, porque ele havia ressuscitado Lázaro. Eles tinham a religiosidade, os fariseus, a liderança, eles ficaram ali terrivelmente entristecidos com aquilo, com inveja e com ódio do Senhor. E o Senhor vai retornar para aquela localidade, e quando ele vai fazer isso, diz a palavra do Senhor, 11 e 16 de João, quando ele vem para ressuscitar o Senhor, porque está sendo perseguido, quando ele vem, está escrito assim:
Disse, pois, Tomé, vou ler o 15 para ficar mais fácil: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, porque Lázaro já havia morrido. Jesus ficou pregando e voltou para ressuscitar Lázaro. E quando chega no versículo 17, está escrito, chegando, versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Ué, vamos com o Senhor porque estavam querendo apedrejar, perseguindo o Senhor Jesus. Havia aquela oposição ao ministério de Cristo. Havia a oposição dos judeus, da liderança, dos sacerdotes, dos escribas. Aí Tomé diz assim, vamos nós também então, para morrermos com ele. Bom, tem que salientar que ele foi, estava até disposto. Mas na mente dele, qual foi o primeiro negativo? Qual foi o primeiro não dele? Não teremos vida. Porque na mente dele, vamos lá morrer, acabou a nossa vida. Vamos fazer o quê? Vamos lá com ele, para nós morrermos também. Qual foi a primeira negativa na sua vida, apresentada nessa mensagem desta noite? A primeira negativa é, não teremos vida. Porque Jesus vai lá, queria matar, ele vai fazer um milagre, uma obra lá, vão matar ele e vão matar nós também, não teremos vida. Muitas pessoas também estão dessa maneira. Ora, andar com Jesus para quê? Se eu não tenho vida. Uns até falam assim, olha, antes quando eu não era crente, quando eu não servia o Senhor, eu tinha vida. Agora parece que eu estou morto. Agora parece que não há mais esperança, não há mais nenhuma base para eu viver, não há mais alegria, nem felicidade. Tem pessoas que depois que começaram a servir, eu não sei como é que está a sua conversão. Porque Jesus ele falou assim, olha, eu sou o pão da vida. Aqui mesmo no livro de João capítulo 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem a água da vida, a sua palavra é espírito e vida. Então ele já começou dizendo, vamos lá morrer também. Ora, o apóstolo Paulo sabia dos riscos que ele tinha de morrer, de ser perseguido como ele foi, de apanhar como ele apanhou, de sofrer como ele sofreu. Mas ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer com Cristo, eu estou no lucro, porque quem morre com Cristo não morre, ele apenas dorme, descansa no Senhor, e o Senhor ressuscitará no último dia. Aleluia! Saiba que todos aqueles teus queridos entes que partiram para a eternidade no Senhor, eles vão ressuscitar quando o Senhor voltar, e quando estiverem vivos serão arrebatados, transformados e arrebatados na presença do Senhor, para a glória de Deus. Então nós não temos que ter, não tenho vida, vou morrer lá, não. E muitos não querem ir pregar, assim como Jonas. Ele não queria ir para Nínive, porque Nínive era uma cidade cruel, terrível. Eles faziam coisas tenebrosas, atrocidades. Dizem os historiadores que na entrada de Nínive haviam estacas encravadas com a cabeça, a caveira, né? O crânio de pessoas que iam anunciar, de pessoas que eles não queriam lá. Eram tenebrosos, eram bárbaros e cruéis. E talvez João pensou, bom, vou lá, um povo cruel desse, Deus vai perdoar eles ainda. Eles são terríveis, e o Senhor ainda vai perdoar, porque Deus é misericordioso. Além de me matar, me fazer alguma coisa horrível, alguma coisa terrível pode acontecer comigo. E se caso o Senhor tiver misericórdia, ele tinha em mente isso também. Mas ele foi lá, os irmãos conhecem a história, e Deus operou, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Primeiro negativo na vida de Timóteo, não teremos vida. Primeiro negativo que deve sair das nossas vidas, em Cristo Jesus, por mais difícil que esteja, por mais luta que tenhamos, por mais perseguição que tenhamos, nele nós temos vida abundante, gloriosa e eterna para a glória do Senhor Deus. Aleluia. Segunda negativa na vida de Timóteo, de Tomé. Estou com Timóteo na cabeça, né? Aleluia. E olha que eu nem estudei sobre Timóteo hoje. João 14, verso 5. João 14, verso 5. Vou ler o 1, 2, 3, 4 e o 5. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé,
Senhor, nós não. Ao segundo não, a segunda negativa. Nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, estava andando com o Senhor dizendo: não fiquem perturbados no seu coração, não perturbem-se, não se abatam, porque eu vou partir, mas eu vou preparar lugar, e na casa do meu Pai há muitas moradas, e vocês sabem para onde eu vou. Aí Timóteo: não sei não, Senhor, nós não sabemos não, nós não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos o caminho. Aí o Senhor diz: não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque Jesus é a porta. João 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Ora, ele então disse: não conheço o caminho. Se você estudar sobre o islamismo, os muçulmanos, eles não têm certeza do seu fim de fato. Quando Maomé, no leito de morte, aliás, sua filha, para morrer, ela começou a clamar, e o pai dela, Maomé, disse: olha, eu não tenho certeza de onde você vai, não tenho certeza de como é que vai ser. Então eles, no fundo, eles evitam os cabeças lá, esqueci agora o nome, a liderança, eles evitam esse questionamento. No fundo, nós vamos ter um paraíso com muitas virgens, que não sei o que e tal, mas eles não têm certeza da sua salvação, não sabem o seu caminho. Se você pesquisar, estudar isso, você vai ver. Aí Tomé estava assim: Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde você vai, o Senhor vai. Agora a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, nós sabemos o caminho, sabemos que o caminho é Jesus. Sabemos que não tem um outro caminho e que não tem atalho, e sabemos para onde ele foi e para onde nós estamos indo. Mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Não, nós sabemos o caminho sim, só que é um caminho que é muito estreito e que tem uma porta estreita, que começa com uma porta estreita, bem estreita, e poucos a acham. A grande dificuldade é que muitos estão nessa negativa ainda: não conheço o caminho, não conheço o caminho, não conheço o caminho, e ficam batendo aqui, batendo ali, batendo acolá. Mas o caminho é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, porta estreita, caminho estreito, mas que conduz à vida eterna, que conduz à salvação eterna. Então essa negativa não pode haver na vida do crente, na igreja. Quantas vezes eu, conversando com alguns irmãos e falando referente à salvação, eles disseram: eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza se eu vou partir salvo ou não. E aquilo me doía no coração, porque o Senhor nos deu certeza, nos deu garantia plena, total e plena garantia, que nele nós somos salvos, eternamente salvos. E o caminho é Ele, certo, glorioso, apertado, estreito, mas que conduz à vida eterna. Isso para nós não pode ser uma negativa, é uma certeza nas nossas vidas. E às vezes eu conversando com alguém, eu dizia: olha, você tem que rever os seus conceitos, avaliar a sua salvação, a sua conversão de fato, melhor dizendo. Se você nasceu de novo, se você de fato nasceu de novo, você nasceu do Espírito, e se você nasceu de novo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, os pecados foram perdoados, porque há poder no sangue de Jesus. Então não temos essa negativa em nossa vida, temos uma certeza, porque Jesus é a certeza da nossa vida, da nossa salvação eterna. Mas Tomé disse: não sabemos o caminho. Aí o Senhor andando com eles: eu sou o caminho. Muitos estão no ministério, na instituição, e tem aquela instituição ou o seu líder por caminho. Quando a instituição afunda, abraça heresias, abraça seus erros, ele abraça junto, porque ele não tem força para ir contra aquilo. Por exemplo, se nós implantássemos aqui, irmão Sérgio, uma piscina santa, agora é a piscina santa do Reteté. Quem entrar na piscina vai ficar próspero. Qual a primeira posição? Se eu sair com essa ideia maluca, se eu fizer isso, a primeira posição da igreja é ir contra e dizer: pastor, isso é antibíblico,
está errado. Não, mas tem um versículo aqui que fala do tanque de Betesda. Eu tenho base bíblica. O tanque é bíblico. Ué, Satanás também é bíblico. O pecado também é bíblico. Demônio também é bíblico. Feitiçaria também é bíblico. Se você falar por essa premissa, está certo. Agora, temos que ver o que é bíblico, antibíblico, extra-bíblico. Temos que ver o que é normativo, uma norma, uma regra, o que é descritivo, descrevendo um fato, descrevendo um assunto, e o que é doutrinariamente aplicado a nós, a igreja. Por isso que um pregador, um pastor, ele tem que se debruçar ao estudo da palavra do Senhor para entregar uma mensagem para a igreja. Seja uma pessoa, 10 pessoas, 20 mil pessoas, seja quem for, é a noiva do Cordeiro, é a igreja do Cordeiro, lavada e remida no sangue. E eu costumo dizer que o que come qualquer coisa é avestruz. A avestruz come arame farpado, caco de vidro, o que quiser. Mas a igreja é ovelha. Ovelha come capim fresquinho, verdinho e saboroso. Ou seja, a palavra viva e gloriosa. Não é qualquer coisa. Então se eu chegar com isso aqui, não, agora nós vamos colocar um tanque. A primeira coisa é defender a palavra. Não, a palavra não diz isso. Tinha-se um tanque na Betesda, é um contexto histórico, mas Jesus, ele foi lá para curar uma pessoa, etc, etc, e aplicar o contexto, porque um texto sem contexto é pretexto para a aplicação de muitas heresias e de muitos erros. Então o caminho não é o ministério, não é a liderança, o caminho é Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida, aleluia, Ele é o Senhor. E Tomé, quase saiu Timóteo de novo, e Tomé disse, não sabemos o caminho, mas o Senhor estava ensinando para ele, eu sou o caminho. Você está andando com Jesus, está no caminho. Você vive com Jesus, vive no caminho. Levanta de manhã com Jesus, levanta no caminho. Vai almoçar com Jesus, almoça no caminho. Vai ter seu relacionamento com o mundo secular, você está com Jesus, você não é contaminado, não precisa abraçar o mundanismo. Você vai fazer a diferença pela presença de Jesus na sua vida. Pessoas não sabem, eu não sei, mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor tem que saber com quem ele está andando, para onde ele está indo. Tomé ficou naquela, não sabemos o caminho, mas ele ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 20, e o verso 24, Evangelho, João 20, e o verso 24, a terceira negativa, o terceiro não, a terceira coisa negativa na vida de Tomé. Observe, João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ora, Jesus havia ressuscitado logo nas primeiras horas do domingo. E apareceu as mulheres, apareceu algumas pessoas, apareceu alguns irmãos, alguns discípulos. E depois daquela passagem do caminho de Emaús, ele apareceu dentro, na sala onde estava, na casa onde estavam reunidos os discípulos, por medo dos judeus. Trancaram portas, janelas, e Jesus, no corpo de glória, que atravessou a parede, bateu na porta, não precisou abrir a porta, janela, nada, ele entrou e disse, paz seja convosco. E eles se alegraram ali, porém Tomé não estava com eles. Tomé não estava junto. Terceira negativa na vida de Tomé, para nossa aprendizagem, ele não estava junto. O fato é, não sabemos o motivo, o que havia acontecido para ele não estar junto. Existem algumas especulações das quais eu não farei menção. O fato é, ele não estava junto. A igreja ali, batida, né, os irmãos ali, olha, disseram que as mulheres viram Jesus, viram anjos no sepulcro, mas ele não apareceu ainda, e aí estava com muita confusão, muita dúvida, muito pesar. E de repente, o Senhor aparece e alegra o coração deles. Só que nessa ocasião,
ele não estava junto. Um grande aprendizado para nossas vidas, enquanto igreja, porque a igreja tem que andar junto. É terrível quando um quer para um lado e o outro para o outro lado. É Malaquias 3,3 que fala: andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Acho que é, né? Andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Esqueci agora o profeta, me falha a memória. Ou seja, um para um lado e outro para o outro. A igreja está fazendo uma campanha de evangelismo, porque campanha na igreja é campanha de evangelismo. Porque tem pessoas que querem campanha do milagre, campanha do gigante, campanha do mar aberto, campanha do sal grosso, campanha da rosa, campanha do... Esse dia eu vi na rádio, essa é nova, essa eu não tinha ouvido ainda. Coloquei numa rádio e fui comprar eu fui no dentista e coloquei na rádio, escutando lá. Aí o pastor dizendo: vamos ouvir agora o milagre. Aí a irmã veio: ô pastor, eu não acreditava no poder do vinho, mas agora eu acredito, porque o senhor fez aquela campanha das 7 pétalas de rosa no vinho, e eu tomei aquelas 7 pétalas de rosa, e tem aquelas 7 não sei o que na água, que eu fiz o meu banho, e eu fui curado, tinha uma alergia, e eu fui curada, etc. Então era uma campanha que se fez com vinho, não sei se era vinho, era suco de uva, ele falou vinho, com 7 pétalas, tem que ser 7, para dar certo a mandinga, o saravá, a macumba. Enquanto que o Senhor disse assim: no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome vocês vão pregar o evangelho com poder. Não precisa de rosa, nem de 7 dias, nem de 21 dias, nem de 7 quarta-feira, nem de 7 domingo, nem de 21, não, no nome dele, para a honra e glória dele. Temos que aprender a acreditar no poder do nome de Jesus. Aleluia. Não uma rosa que eu ponho na porta da minha casa, que é um ponto de contato com o milagre. O meu ponto de contato, se eu posso chamar assim, é o Espírito Santo que habita em mim, que move em mim e que me ajuda nas minhas fraquezas. É a verdade que liberta a palavra do Senhor. Então, se a igreja determina fazer ali uma campanha de evangelismo, mas um grupinho não vai, anda para lá. Vamos fazer o trabalho lá, não vamos para cá, nunca está junto. Vamos recolher aqui mantimento para ajudar o irmão que está precisando, nunca está junto. Vamos fazer oração aqui nunca está junto. É terrível quando a igreja não anda junto, quando os irmãos não estão juntos. E os irmãos aqui têm experiência, sabem como é triste isso. É terrível. Às vezes você está ali na luta, na peleja. Vamos fazer? Não vamos. Vamos fazer? Não dá. Vamos fazer? Não sei. São negativas. Eu louvo a Deus por essa igreja que está no princípio, no começo, mas nós estamos juntos. Vamos fazer culto na casa da irmã? Vamos lá. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração. Vamos fazer visita? Vamos fazer visita. E eu aprendi uma frase verdadeira: é de pequeno que se torce o pepino, e tem que crescer assim, unida, na graça e cheia do Espírito Santo do Senhor. Em 2 Coríntios 13, verso 11, o apóstolo Paulo instrui assim: sede todos vocês de um mesmo parecer, tenham o mesmo parecer. Efésios 4, verso 3 diz: guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Juntos, nesse vínculo da paz, unidos. Tomé não estava junto. Eu estou usando essa passagem dele não estar junto, porque tem muitos irmãos que estão no meio, mas não estão juntos. Tem muitos ministérios que estão aí. Por exemplo, aqui em Cruzeiro, na cidade ou das demais, se as igrejas se unissem, estivessem juntos, não teriam mais sucesso no evangelismo? Mas não se unem, porque eu vi uma frase interessante de um amigo de infância, diga-se de passagem. Ele dizia assim: olha, é melhor ser cabeça de sardinha do que ser cauda de tubarão. O que quer dizer isso? Não se submetia a uma liderança. Não, eu sou cabeça e pronto. É melhor ser cabeça de sardinha de um lugar pequeno do que cauda de tubarão num lugar grande. Ora, a obra do Senhor, o evangelho é para ser proclamado. E se houvesse a unidade de fato, nós teríamos tido muito mais sucesso no evangelismo. O irmão Célio tem uma frase que foi a primeira frase que ele disse quando chegou aqui, e eu guardo no meu coração. Ele disse, e sempre repete: o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O que me une, às vezes nós doutrinariamente nós discordamos em algum ponto.
com outros ministérios. Olha, a ressurreição vai ser assim, dos mortos, vai ter 2 ressurreições, uma antes, depois de 1000 anos a outra não, eu acredito que Jesus vai vir antes da tribulação, depois. São questões que devemos acertar, porque tem implicações sérias aí. No entanto, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então nós aprendamos a andar juntos na oração, juntos no evangelismo, nas campanhas de verdade. Porque campanha é aquilo que foi falado lá na cruz do Calvário, está consumado. E quando ele ressuscitou, disse: ide pregar o evangelho. A campanha é essa. Como já falei em outra pregação, eu vou repetir aqui. Alguém perguntou para mim: essa congregação está com 2 meses, mas logo no princípio a pessoa disse assim: pastor, quando vai começar a campanha? Eu disse: já começou. Começou que dia? Não, faz 2000 anos a campanha começou. A campanha de anunciar o evangelho, de pregar que Jesus é o Salvador. A campanha de dizer que Ele é o Senhor e que perdoa os pecados, e que se o homem não se arrepender ele vai para o inferno. Essa campanha já começou há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui dando continuidade pela misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1 e o verso 27 diz assim: Filipenses 1:27. Glória a Deus. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. No mesmo espírito, no mesmo ânimo, na mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo foco, para que o nome do Senhor seja exaltado através das almas, das vidas que vão ser libertas. Então, Tomé não estava junto, mas que nós estejamos juntos. Que você que vai ouvir essa mensagem depois também esteja junto, no mesmo espírito, na mesma fé, para a honra e glória do Senhor. Primeira negativa: não teremos vida. Segundo, não seu caminho. Terceira, não estava junto. Quarta negativa, João 20, Evangelho, e o verso 25. Evangelho de João, capítulo 20, e o verso de número 25. João 20 e o 25. Olha só. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Quarta negativa: se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não ver Jesus, eu não vou acreditar que Ele ressuscitou. Tomé, apóstolo, chamado pelo Senhor, lembra de Marcos 3,13? Chamou a si os que Ele quis, e chegaram-se a Ele, e dos que chegaram-se a Ele, Ele separou 12 para o ministério apostólico. Ora, era um deles. Mas ele disse: não, eu preciso ver. Mas, aliás, eu só vou acreditar se eu colocar as mãos, se eu ver. Eu não vou acreditar se eu não ver. Eu preciso ver. Eu preciso ver o milagre. Há pessoas que começam a dizer: olha, eu não entendo esse povo evangélico, esse povo crente, povo cristão. Fica cantando lá: Jesus está aqui, vamos embora morar com Ele, não sei o quê. Mas não vê nada lá, não vemos nada. Fisicamente nós não estamos vendo, mas eu tenho certeza que você também tem a plena convicção de que o Senhor está aqui em nosso meio, porque Ele disse: se 2 de vocês se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio. Quem ordena a bênção aqui não é o pastor e o pregador, quem ordena a bênção aqui é o Senhor Jesus, que está aqui em nosso meio. Quem cura é Jesus, quem abre a porta é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem socorre é Jesus. Nós podemos não estar vendo fisicamente, mas sabemos que Ele está aqui para a glória do Senhor.
Ele disse assim certa feita: olha, para o mesmo servo, do capítulo 3, Nicodemos, de João, ele disse: olha, para entrar no reino, para você ver o reino, tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo para você ver, e tem que nascer de novo para você entrar no reino. Tem pessoas que não conseguem ver Jesus porque não nasceram de novo. Eles conseguem ver muitas coisas: confusão, falhas, problemas, fraquezas, mas não conseguem ver Jesus porque não nasceram de novo. Porque tem pessoas que falam assim: eu estava congregando, mas aí o pastor fez isso, fez aquilo outro, eu saí, fui embora, larguei de Jesus. Você vê uma falcatrua aí sair para um lugar que não tem, isso é coerente, é correto. No entanto, proclame a verdade. Não deu certo, fala de novo. Lá no livro de Tito está escrito assim, Tito 2, se eu não me engano, verso 10, não vou lembrar agora, mas está escrito assim, em 2 de Tito: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Falou de novo, falou não dá certo, então deixa ele, vai para frente, anuncia para outro. Ora, agora, tem pessoas que conseguem ver todas as falhas, mas não conseguem ver a verdade, não conseguem ver o Evangelho, não conseguem ver Cristo. Muitos desses, porque nunca nasceram de novo. Por essa razão, não conseguem ver e não conseguem entrar no reino. Tomé: se eu não ver, eu não vou acreditar. Tem pessoas que oram 30 anos e ainda não viu milagre, mas continuam exaltando o nome do Senhor, sabendo que o Redentor vive e que por fim há de se levantar. Tem pessoas que oram 20 anos, 50 anos, mas pregador, Deus não atende. Toda oração é respondida. Toda oração é respondida. Uma oração respondida com sim, é aquela que nós pulamos, sapateamos, e outras são respondidas com não, e outras são respondidas com: vai orando aí, espera. Porque a soberania do Senhor, é Ele que governa tudo. Porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não mover, não agir daquela forma que nós estamos pedindo, o foco é adorar sobre qualquer circunstância. Mas isso é cegueira? Não, isso é cegueira, isso é fé. Como é que eu vou adorar o que eu não enxergo? É só para quem nasceu de novo mesmo, não tem como. E ele disse: se eu não ver. Aí mesmo no verso 25, a quinta negativa: se eu não tocar, se eu não ver. E se eu não tocar, a quinta negativa: se eu não tocar nos furos dos cravos, tocar no seu lado, eu não vou acreditar. Ele pregou, ele falou que ia ressuscitar, ele falou que voltaria, ele falou que era o caminho, a verdade e a vida, ele falou que na casa do Pai há muitas moradas e assim por diante. Mas eu tenho é comigo isso, se eu não ver, se eu não tocar. Aí o Senhor aparece para ele e fala: aqui, vem cá, rapaz, tá vendo aqui o cravo aqui, pode tocar. Tá vendo aqui, dá o dedo aqui, pega aqui, coloca aqui, tá sentindo? Foi rasgado mesmo lá na cruz, por você, por nós, por mim, por vocês aqui. Aí nós entramos no livro de 1 João capítulo 1, versículo 11, quando o apóstolo começa a escrever, e na sua descrição ele diz assim, na sua frase ele põe assim: e nós tocamos na palavra da verdade, nós tocamos na palavra, porque eles puderam tocar de fato, e nós tocamos pela fé. Hebreus diz assim, 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como é que nós olhamos, irmãos? Como é que nós olhamos, irmão? Está escrito, olhando para Jesus. Nós estamos olhando para a sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra, acreditamos na palavra, e acreditamos na palavra, e damos certeza que a palavra do Senhor não é um livro qualquer, não é uma história qualquer, é a palavra viva e inerrante do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós olhamos com fé para Jesus, e tocamos nele, e sentimos que realmente o seu corpo foi rasgado na cruz do Calvário, e que nós vamos vê-lo fisicamente naquele grande dia, quando ele voltar, porque Jesus voltará. Isso não é história, não é conto, é certo, é certeza que o nosso Senhor voltará. Uma das coisas, irmão sério, que eu quero fazer é abraçar o meu Senhor. Eu não sei se vai ter uma fila para fazer isso, mas nem que eu seja o último da fila, mas eu quero abraçar e dizer: muito obrigado por salvar um terrível pecador, lavar o seu sangue e colocar meu nome no livro da vida. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí Jesus olha para Tomé e diz assim: olha,
seja crente, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ora, nós não vimos como Tomé viu, como Pedro viu, João e os demais, mas nós podemos ser bem-aventurados, porque ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a pregação e acreditamos que Ele é o Salvador, e acreditamos exatamente pelo ar, como o ar que respiramos aqui, que Ele voltará, aleluia, glória a Deus. Sexta negativa na vida dele: não crerei. Se eu não ver, quarta negativa. Se eu não tocar, quinta negativa. Não crerei. Que coisa absurda. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, embora não tenham visto, não vem, mas se espera com firmeza. E Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então ele diz assim, olha, se eu não ver, não tocar, não vou crer, pronto, acabou. E muitos são assim: se eu não ver uma resposta, se eu não ver um milagre, se eu não ver essa porta. Mas eu vou citar de novo um personagem que eu tenho extrema admiração, de cuja Bíblia nem cita o seu nome, fala apenas que é um leproso. No livro de Mateus 8, depois que o Senhor pregou Mateus 5, 6 e 7, o sermão chamado Sermão da Montanha, ele vai lá e fala com o Senhor, ele dobra-se, lança-se aos pés do Senhor em adoração e diz: se tu quiseres, tu podes me curar. Ele sabia que ele podia curar, mas ele colocou ali uma palavra assim, olha, se o Senhor quiser, uma condicional, mas uma coisa é certa, ele já estava adorando o Senhor. Se o Senhor me quiser, o Senhor pode me curar. Ele não estava vendo a cura, ele não tinha sido limpo ainda, mas ele sabia que se for a vontade do Senhor, ele ia ser curado. E o Senhor disse: quero, seja limpo, curou. Ora, nós temos que saber disso, crer no Senhor, acreditar nas suas maravilhas, nos seus milagres, independente do sofrimento que tenhamos passado e tenhamos vivendo. Sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Sétima negativa na vida de Tomé: primeira, não teremos vida. Segunda, não sabemos o caminho, não sei o caminho. Terceira, não estava junto. Quarta, não ver. Quinta, não tocar. Sexta, não crerei. Sétima, observe, Jesus olhou para ele e disse, verso 24, verso 25, aliás, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apareceu no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, toca, né? E vê as minhas mãos, olha, e chega a tua mão e mete ao meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sétimo não, ou negativo agora, não, na vida dele. Já que ele gostava tanto do não, já que ele gostava tanto da palavra não, não verei, não crerei, não estava junto, não sei o caminho, não ver, tudo isso para ele não. O Senhor acrescenta mais um não na vida dele. E qual foi o não que Jesus acrescentou na vida dele? Depois de ter tocado, ter presenciado, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Qual é o não aqui agora? É que agora ele não seria mais o mesmo. Depois de viver, andar e contemplar Jesus, o ser humano ele não tem condições de ser o mesmo.
Ele não vai ser mais aquele bêbado, não vai ser mais aquela pessoa perdida, não vai ser mais aquela pessoa que enrola no mundo, não vai ser mais uma pessoa que deseja e ama o pecado e vive deliberadamente no pecado, não, porque quando vê Jesus, ele não tem mais condições de viver abraçado com o pecado. É pecador e pode errar, porque está escrito que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso, porque nós somos pecadores, mas o Senhor nos perdoa e nos amou ainda nós sendo pecadores. Agora escute bem isso. Tomé, quando experimentou de Jesus, ele foi transformado, e não, já que ele gosta de não, não foi mais o mesmo. Quando nós conhecemos Jesus de fato, nós nunca mais seremos os mesmos. O que eu fui, eu nunca mais quero ser, por causa de Jesus na minha vida. A mulher samaritana de João 4, aquela mulher que tinha uma vida torta, depois que ela conheceu Jesus com aquela água que daria, não teria mais sede, ela não foi mais a mesma. O apóstolo Paulo, quando teve o encontro com o Senhor, em Atos 9, no caminho de Damasco, ele tombou e disse: quem és tu, Senhor? Ao ouvir a voz do Senhor, quem és tu, Senhor? Ele não foi mais o mesmo. 3 pessoas eu citei. Tomé não foi mais o mesmo. A mulher samaritana não foi mais a mesma. E o apóstolo Paulo não foi mais o mesmo depois do encontro com Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, o verso 19, e eu estarei encerrando com esse versículo. 2 Coríntios capítulo 1, o verso 18 e 19. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Amém, meus irmãos? A pregação de Cristo não é sim e não. Está salvo? Ah, sim, não. Está liberto? Ah, mais ou menos, sim, não. Está curado? Mais ou menos, sim, não. Eu já vi pessoas pregarem cura e a pessoa lá tem que continuar doente. Não, mas ele tem que dar um tempo. A cura, dá um tempinho, já que ele fica bom. Ele está 20 anos entrevado numa cadeira de rodas. Você quer que ele ande agora assim? Não é bem assim, aos poucos. Não, Jesus quando cura, ele cura de uma vez por todas. E ele liberta pela sua palavra. Em Jesus nós não temos sim e não. Em Jesus nós temos o sim. Aleluias. Que Deus tire de nossas vidas toda a negatividade e possamos ter toda a certeza da graça, da presença e da salvação em Cristo Jesus, que é o nosso sim. Glória.